A todos, a gente gosta de começar no horário e não gostamos muito de enrolar. Até porque quem está depois conosco quem está depois aqui assistindo a live, eu tô meio ruim aqui com a minha luz. Deixa eu colocar mais para cá, para não me atrapalhar. Ok, bacana. Então, o assunto que eu quero trazer hoje, dentro desse relacionamento mais consciente, é um relacionamento dentro das constelações sistêmicas, tá? Então vamos até mudar aqui, vamos colocar relacionamento nas constelações. Beleza. Aqui, agora ficou bacana. Então, quem ainda não nos conhece e chega agora, sabe que a gente fala de constelação sistêmica familiar. Boa noite, Dani. Vamos chegando, galera. Bom, o nosso olhar hoje é para a gente trazer um pensamento de início, para a gente estar aqui, começar falando como que você vê o relacionamento que você se encontra. Então, se você está num relacionamento, qual que é o teu olhar, né? Porque às vezes a gente tem tanto problema e a gente está passando um caos tão grande dentro da relação que você começa a não entender por que você está ali ainda, se isso está pesado ou não está. Aí os amigos perguntam, né? Tá leve? Não, não tá leve. Ah, então acaba, né? E ninguém está dentro da relação sabendo como que você deve agir ou não. Todos os auxílios, os amigos que vêm de fora falando pra gente, são possibilidades no pensamento deles e nunca ninguém está ali sabendo e acabam dando opinião. E dão opinião com a visão que a gente está dando para eles. Então, se nós pudermos, né, e nós temos essa capacidade de estar olhando de fora o relacionamento. Então, como se desconecta disso, olha de fora a tua relação, como se você mesmo fosse o seu amigo, né? Como se você fosse uma terceira pessoa. E essa capacidade, ela vai nos auxiliar a poder traçar uma dinâmica. Então é como se você pegasse o telhado da tua casa, ficasse grande, tirasse o telhado da tua casa e conseguisse olhar lá dentro todos os móveis que estão fora do lugar. Então agora você tem uma visão dos móveis e você começa a perceber o que está fora de lugar. Ah, é melhor deixar a mesa de tal lugar, é melhor fazer assim. Dentro do relacionamento talvez você consiga ver qual que é a tua postura, como que você está falando, como que você está respondendo. Bom, ele chega e fala alguma coisa para mim, como que eu respondo? Como que eu respondo ao approach, né? Então ele sai de manhã para trabalhar, ele me liga ou ele não me liga, o que que ele me fala, ou se de repente vocês moram juntos, né? E o que que eu falo, como que essas coisas acontecem dentro dessa relação e o que que eu posso fazer para melhorar isso. Então, quando a gente consegue olhar de fora, né? Quando a gente consegue se desconectar disso e olhar por cima como as coisas estão acontecendo, tipo organizar, né? A Azevedo aí está falando. Tipo organizar, Só que assim, quando a gente está na relação, eu costumo dizer assim, quando a gente está cheirando a fumaça do caos dentro daquela relação, a gente fica cego. Né? A gente não consegue enxergar o que acontece. Então, esse momento é o momento que a gente deve dar essa parada,
Respira e se desconecta dessa relação. Sai, olha de fora. Né? Se enxerga como um terceiro enxergaria. E aí a gente consegue começar com calma, primeira coisa, com calma, paciência, né? Porque a gente não tem muita paciência para lidar às vezes com o outro, porque os acontecimentos já estão de uma certa forma que você pega e fala: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu me machuco, isso não tá bom. Né? Hoje, pessoal, eu coloquei uma caixinha com perguntas aí. Se você vier aqui embaixo, tem um ponto de interrogação. Se você quiser fazer a pergunta lá, ou se você quiser fazer a pergunta aqui no nosso chat, tá? Aí pode perguntar aqui no chat normal. O que acontece dentro desses relacionamentos é que a gente às vezes não percebe, a gente está dando o máximo do que a gente pode, a gente acha, né? Então eu entro nesse relacionamento, eu estou nessa relação e eu acho na minha cabeça que eu estou fazendo tudo certo. Eu acho que eu estou dando tudo de mim, né? Que as coisas que eu faço eu não vou mudar, porque não adianta, entende? Então é muito importante a gente sair um pouco, se distanciar, antes da gente começar a pensar que pode ser o fim. Quem assiste as minhas lives sabe e já me conhece que eu não luto pelo fim, né? Existem muitas barreiras antes para a gente ultrapassar, para a gente dizer mesmo que o ciclo acabou, né? Que eu realmente não gosto mais. Para a gente chegar nesse determinante, como é que fala? Para chegar nesse ponto, eu gosto muito de tentar outras situações. Eu gosto muito de tentar outras possibilidades. Né? E depois que a gente esgota tudo, é que a gente pode rever o que vai ser ideal, né? O ideal seria uma reflexão no relacionamento. E isso, a Azevedo aqui está falando, está dando uma dica, assim, né? Uma pergunta. Durante o nosso relacionamento, durante o relacionamento que a gente tem com qualquer pessoa, nos momentos que a gente começa a ver um embate, que começa a ver uma trava, é muito importante que a gente reveja a nossa posição dentro do relacionamento. Porque nós somos muito bons em julgar o outro. Isso a gente já sabe de cor. A gente olha o outro e sabe exatamente o que ele está fazendo de errado, o que eu não gosto. Tá? E como que é a minha posição dentro da relação? Porque isso é importante. É importante dentro dessa relação e é importante em qualquer outro relacionamento onde você vai se meter. Porque se esse relacionamento não der certo e você não se conhecer, aí vai acontecer talvez a mesma coisa, porque você vai estar reclamando exatamente da mesma coisa durante a outra relação. A gente já tem algumas perguntas aqui, tá bom? Uma das questões que eu quero trazer como uma questão importante para essa análise é pensarmos o seguinte: quanto de energia eu gasto na minha vida para fazer as coisas que eu gosto? Então, quanto de energia eu fico no Facebook? Quanto de energia eu despendo respondendo coisas banais? Né? Só lembrando de novo, pessoal, vocês podem fazer perguntas aqui nesse ponto de interrogação. O pessoal do YouTube pode fazer perguntas também. Então, quem estiver assistindo a gente através da rádio, pode entrar lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, se quiser fazer alguma pergunta. Tá? Essa energia que a gente coloca, que a gente despende na nossa vida para fazer as coisas que a gente deseja fazer,
talvez a gente não olhe para a nossa relação e perceba o quanto a gente pode depositar dessa energia que a gente gasta em outros lugares, quanto que a gente pode depositar na nossa própria relação. Então, quando você conheceu essa pessoa que você está junto aí, o que você fazia antes? Né? O que você dizia? O que você era capaz de fazer para chamar atenção, para... Oi, Ju, boa noite. Tudo bem? Mande perguntas. Ó, vamos ver uma pergunta aqui. Acho que a Ju já mandou até uma pergunta. Vamos ver aqui uma pergunta. Olha lá. Você acha importante o casal fazer acordos para o funcionamento do relacionamento? Eu acho muito importante. Então, para o pessoal que não está vendo aqui, né, que não está acompanhando a gente pelo Instagram, a Ju, ela perguntou uma coisa aqui. Você acha importante o casal fazer acordos para o funcionamento do relacionamento? Por que é importante? Mas nós temos que ter muito cuidado com acordos, né? Porque o acordo tem que ser saudável. Então, eu já vi advogados fazendo acordo, né? É uma coisa tremendamente séria, onde tem até um contrato que se assina. Mas os acordos verbais que a gente faz, o que eu gosto, o que você gosta, o que eu estaria disposto a mudar, o que você estaria disposto a mudar. E a gente tem que entender que dentro dos relacionamentos, por mais que os acordos existam, tá? É importante que pode chegar a doentio. É isso aí. Tudo tem que ter uma coisa, né, Sandra? Tem que ser light, tem que ser saudável. Então, o que acontece? Quando a gente se encontra e se percebe nessa possibilidade de acordar coisas, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que a pessoa que está do outro lado, a gente gosta dela do jeito que ela é. Tá? Então, essa é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando eu desejo que a pessoa mude ao ponto de eu fazer um acordo com ela para ela mudar todas as coisas que ela tem, já não é mais a pessoa que eu quero. Talvez aí eu queira outra pessoa. E isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental. Mas os acordos são muito importantes. Por quê? Porque as coisas têm limites, né? E às vezes, muitas das vezes, a outra pessoa que está do outro lado passa dos limites. Né? Passa dos limites aceitáveis dentro de uma relação saudável. E às vezes a outra pessoa está vivendo uma vida tão vida louca que ela continua dentro da relação vivendo essa vida louca. Tá? Então, aí eu posso falar assim, poxa, o que eu fazia antes, agora na relação eu acho que ela está certa. Eu tenho que puxar o meu freio de mão e tenho que dar um tempo. Olha, Glene, boa noite, Glene, boa noite, Thay. E o cuidado para não levar a ser um relacionamento abusivo também. Sim. Quando a gente percebe um relacionamento abusivo, talvez a gente já comece a olhar de um outro jeito, né? Com um pouco mais de tato, porque aí talvez a pessoa precise de uma ajuda externa, né? Talvez a pessoa precise de ajuda de um profissional. Tá? Nós não nos vemos, então a outra pessoa nos vê. Então o que a outra pessoa fala da gente é muito importante. E a gente precisa perceber o que a outra pessoa está falando e levar em consideração. Poxa, será que eu faço isso mesmo? Será que eu não faço? O que acontece quando eu falo isso, quando eu falo aquilo? Então, todas essas precauções que a gente tem durante um relacionamento, e você já percebe também, né? As mulheres aí principalmente, vocês já percebem se o cara tá afim ou não. Porque se o cara, você dá aquela reclamada, conversa com ele,
vamos fazer uma mudança, isso não está saudável, e o cara já começa a pular fora, é porque talvez, muito provavelmente, né, o começo não tenha uma coisa para seguir. A Thay escreveu aí, aprender a ouvir o outro. Pessoal, é assim, ó, as coisas que dizem da gente, né? As coisas que dizem da gente, das pessoas que gostam da gente, é muito importante a gente ouvir. Então, quem sabe, quando a gente tem uma ideia, né? Quando a gente tem uma construção já sobre nós mesmos, talvez essa coisa ela tenha que derreter um pouco esse gelo, né? Essa visão que a gente tem da gente, que a gente é certo, que eu não preciso mudar, que tá tudo bem, né? E eu tô vendo que a Thay tá falando bastante aqui, Thay. O que você acha? Quer participar um pouquinho da live aí, Thay? O que você acha? Hoje é dia de perguntas e respostas. Se você quiser falar um pouquinho de você, manda aí uma solicitação. Eu vou te convidar. Se você quiser, participa com a gente. Show! Então vem. Antes da Thay chegar, eu vou falar de uma importância, tá? Uma coisa muito importante dentro da... Olha aí, chegou. Será? Olá, boa noite. Oi, tudo bem? bem? Eu tô com uma cara bem cansada aí. Não, achei bem Surpresa. legal o assunto. Você tá conseguindo me ouvir bem? Mais ou menos, está cortando um pouquinho. Ah, tá. Mas assim, achei bem legal o assunto, bem interessante, né? Eu, enquanto psicóloga, a gente trabalha bastante em consultório essa questão do relacionamento abusivo, né? Sim. Bacana, Então, eu Thay. acho que o diálogo. Se apresenta um pouquinho pra gente. Ah, então assim, eu me chamo Tainá Casagrande, eu sou aqui de Pato Branco, Paraná, mas eu sou aí mariopolitana, como a Ju, que tá aí também para live, mas eu, na verdade, canto, mas também eu tenho a minha formação em psicologia, né? Hoje eu atuo também como psicóloga. Então, por isso que quando fala nesses assuntos, a gente gosta de participar, Sim. né? De sempre estar se envolvendo. Sim, bacana, bacana. E, pois é, essa coisa de você comentou antes do relacionamento abusivo, né? Você quer falar um pouquinho? Pode falar. Não, é que na verdade eu peguei a live, né, na metade. Mas eu vi que você estava falando nessa questão dos relacionamentos, né? Que muitas vezes as pessoas elas não conseguem olhar para o outro. E a gente acaba realmente vendo que a gente vai deixando sempre para depois também, e vendo que Sim, talvez a gente não consiga mudar, que a gente não pode, né? E eu trabalho na psicologia, abordagem comportamental, né? Analítico comportamental. Então, tudo para mim, o que Skinner fala, né, é que a gente consegue mudar os comportamentos a partir de quando a gente quiser. Então, se eu estou afim de mudar alguma coisa, eu consigo, né? A minha abordagem, ela diz isso. Então, isso que eu acho bem, bem interessante, bem bacana. E quando você fala assim, a partir do momento que você se olha de uma outra forma, que também entra a relação do autocuidado, né, muito grande. A sim, partir do momento que você ouve a outra pessoa, já é um pouquinho, né, do ver mudanças, de querer talvez ter maneiras, né, de pensar diferente, de se comportar diferente. Então, eu acho que é bem bacana. E o relacionamento abusivo é algo que realmente a gente precisa falar mais sobre, né? As pessoas ainda são muito leigas nesse assunto. As pessoas ainda, infelizmente, elas não conseguem se perceber muitas vezes quando elas estão num relacionamento abusivo, né? Eu acho que é nesse sentido. sim. Eu vejo assim, eu não gosto muito de rótulos, sabe? Eu entendo muito, a psicologia gosta, a medicina também, e o que eu Uhum. mais gosto é assim, quando você está dentro de um relacionamento
e algo não está bom para você, esse é o momento de rever. Porque quando você se entrega, né, para algo e você percebe Uhum. que não há equilíbrio, por exemplo, a constelação fala muito disso, né? Não há equilíbrio. Então você está lá se doando para a relação, tá? Desculpa, saiu errado. Tá. Eu acho que alguém escreveu alguma coisa aqui que não estava bom, mas eu acho que está tudo Eu certo. acho que é a transmissão. É, né? Pode ser. Para mim também dá uma travadinha às vezes. Tá. Então, o rótulo pode diminuir ainda mais a questão e afunilar as possibilidades que a gente Uhum. tem dentro de uma relação, né? Mas bacana, tá? É bacana. Vamos combinar uma outra vez de novo aí para você falar Vamos. mais vezes, tá? Eu agradeço você. Legal. E eu vou continuar porque eu acho que tem um outro amigo aí que vai entrar daqui a pouquinho também. Ah, Tá bom? bacana, bacana, show. Eu vou continuar acompanhando aqui. Um grande beijo aí. Um beijo para Obrigado. todo mundo. Até. Isso. Então, pessoal, uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que eu achei bacana a Thay ter falado, e é uma coisa que está muito na moda, né? Essa coisa do relacionamento abusivo. O que que é uma coisa, o que que é um relacionamento abusivo, né? Se você for procurar lá exatamente o que é, você vai ver que ele tem um conceito. Mas quando você está dentro de uma relação e qualquer coisa está te fazendo mal dentro dessa relação, se é o jeito da pessoa falar com você agressivo, se é uma, uma questão da pessoa não seguir o que foi combinado, é uma traição, né? Ou a pessoa se atrasa, ou a pessoa não está bem, né, com você. Então, qualquer coisa nesse sentido que não está bem dentro de uma relação, esse é o momento de reciclar. Não a pessoa, mas você mesmo. Talvez aí tenha um momento de você se olhar, de você pensar assim, será que é isso? Será que esse é o caminho? Procura o teu parceiro, né, ou a tua parceira e fala, olha, isso aqui não está me fazendo bem. Ou talvez até quando o parceiro procura você e fala assim, olha amor, isso aqui não está bom, eu não estou feliz, não está legal. E aí juntos vocês vão rever. Porque uma coisa muito ruim é quando as coisas vão se acumulando, e aí a gente não consegue mais voltar atrás. E aí a gente não consegue mais rever isso. Quando vai ficando muito pesado, você fala, ah, deixa, vai mudar. Ah, eu acho que eu vou fazer isso, né? Mas às vezes quem está num relacionamento abusivo demora a acordar. Isso, claro. Mas assim, pode saber que não está bom. Talvez ela não entenda o que é relacionamento abusivo, né? Então, fica tentando buscar o conceito. Será que eu estou num relacionamento abusivo? Ah, acho que não. Mas nada tá bom. Então talvez o relacionamento não seja abusivo. Mas se não tá boa a relação, esse é o momento de ir verificar, tá? Então, assim, uma coisa que eu acho bem importante dentro dos relacionamentos, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, são os olhos. Então, eu falo muito aqui, principalmente para quem tem filhos, tá? Se você conhece o meu e-book, você vai encontrar muitas coisas interessantes lá para essa reconexão com as pessoas. O meu e-book tá na minha bios do Léo Manfroy, onde eu falo muito sobre crenças limitantes, tá? E uma das coisas que eu falo nesse e-book e que eu acho muito importante é a reconexão através do olhar, tanto com o teu parceiro quanto para os filhos. Geralmente, quando eu trago isso, as pessoas falam, ah, eu não consigo olhar muito dentro dos olhos. Então aí você já vê uma desconexão. A gente precisa buscar a conexão como ser humano. Não tem como você falar com um ser humano sem olhar nos olhos. Entende? A gente precisa olhar nos olhos do outro ser humano. Isso é importante.
Porque não tem como a comunicação do ser, ela é interna. Ela precisa captar. E o nosso sentimento, a gente capta dessa forma, tá? Barulhão lá, né? Isso, quem sabe, uma terapia de casal, mas a maioria dos homens não aceita, né? Olha, a terapia de casal, ela vem se ampliando muito. É verdade... Você não podia dar um toque aqui, por favor? É verdade que as mulheres são as pessoas que procuram mais, tá? As mulheres procuram mais uma terapia de casal. Então, os maridos, eles acabam vindo no vácuo, né? Por uma obrigação. Por quê? Porque não é sempre que a gente consegue fazer com que o homem enxergue na hora isso, tá? Então as mulheres, elas fazem essa ponte, tá? Já tive um relacionamento assim, durou anos, e só percebi quando eu estava destruída interiormente, né? Olha, a Glenn está trazendo uma coisa da vida particular dela, e por isso, Glenn, eu falo que o relacionamento abusivo, não só ele, como qualquer tipo de relacionamento que trate a gente mal, que faça o outro ser humano não se perceber, tá? Isso é uma coisa ruim, porque a gente tem que se perceber dentro do relacionamento. Então, a outra pessoa me faz importante. Se isso não está sendo, se eu não elogio, se eu não sou elogiado, se a outra pessoa está comigo por algum motivo que não por quem eu sou realmente, isso já começa a doer. E a outra pessoa sabe. E a gente sente. Então, quais os motivos, né? Quais os motivos da relação? Isso é muito importante, tá bom? Além dos olhos nos olhos, que a gente está falando aqui pro recordar, né? Pro conectar o relacionamento, o toque é muito importante, gente. O toque. Por quê? Porque quando a gente se toca, né? Quando a gente se toca, mas quando a gente toca um ao outro, a gente passa muito mais do que somente a nossa fala, somente isso. Então, às vezes uma massagem, sabe, uma massagem desinteressada mesmo, não precisa acabar em sexo, né? Um pegar na mão, às vezes a pessoa digitou o dia inteiro, ou caminhou no trabalho, ou tá pesado um pouco o dia, a gente vai lá e faz um carinho de massagem, ou dá um abraço a hora que chega, e olha nos olhos, né? Isso faz a outra pessoa perceber que ela tá ali para isso, tá? Ela tá ali para essa pessoa. Então, eu vejo você é a frase das constelações que fazem com que um consiga enxergar o outro, tá? Que faz com que um consiga enxergar o outro. Muito importante nos relacionamentos. Essa frase, eu vejo você, surgiu quando o Bert Hellinger estava na África, e lá na África ele percebeu que, eu acho que era a tribo de Zulu, se eu não me engano, dentro dessas tribos, eles olhavam um para o outro e não falavam oi, tudo bem? Eles falavam, eu vejo você. E ele percebia a conexão dessas pessoas. Por isso, quando a gente olha para o outro e dentro de nós fala, eu vejo você, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vejo o seu carinho, eu vejo o seu amor, eu vejo também a sua tristeza, eu vejo o que você precisa. E olha, para todo mundo aqui que é pai e mãe, né? Olha a Eva aí. Seja bem-vinda, Eva. Então, todo mundo aqui que é pai e mãe consegue perceber com um pouco mais de profundidade como é interessante quando a gente vê o filho, ou quando o filho mesmo vê a gente,
e fala o que a gente está sentindo, né? Existem parceiros que têm essa habilidade também, principalmente as mulheres, né? Olha o parceiro e fala: você não está legal. O que está acontecendo? Filho, você está triste? Né? Porque vê além só daquela pessoa que está ali toda hora, né? Vê além. Então, muito importante esse nosso, essa nossa, esse início de live aí que deu quase metade da live, né? Por que que é importante? Porque a gente vive, né? Nós vivemos um mundo através dos nossos pais. Então agora a gente vai entrar um pouquinho mais nessa conversa das constelações, tá? Porque o mundo realmente que a gente vive vem das pessoas que nos auxiliaram durante a vida. E principalmente os pais. Então, quem foi criado pelos pais, né? Quem foi criado por avós, por tios, é uma coisa bem assim mesmo também, tá? Por quê? Porque a gente vê os pais, como que eles agem, como que eles atuam, e essa nossa visão, ela é o que nos ensina primeiro. Então, quando a gente é pequenininho, bem pequenininho, logo depois que nasce, a gente já começa na barriga da mãe, na verdade. Dentro da PNL, a gente fala do mapa de mundo, né? O mapa de mundos é a percepção que nós temos do mundo. E a percepção que a gente tem do mundo começa na barriga da mãe. Porque o que a mãe sente, a gente sente. Então, quando a minha percepção do mundo já começa ali, eu já começo a sentir, e já desde pequenininho, eu começo a perceber a atuação dos meus pais. E através da atuação dos meus pais, eu já me conecto a eles. Os jesuítas já falavam uma coisa bem interessante. Me dê uma criança de menos de 8 anos que eu te darei o homem. Porque eles sabem que a criança ela vai aprender tudo até os 8 anos de idade. Todos os princípios, todos os valores, né, as atitudes dela para a vida vão estar ali. Isso não quer dizer que a gente não possa mudar. A gente pode mudar. Mas é onde a nossa primeira peneira vai estar ali. Então a gente vai ver os pais atuando e vamos dar um modelo. Eu pego e me conecto, por exemplo, à minha mãe, certo? Me conecto à minha mãe. Olha aí, Cristiane. Tô com a tua pergunta aqui, viu? Pode deixar. Eu vou fazer. Tava só te esperando. Então, quando a gente se conecta, e eu como homem, de repente me conectei ao meu pai, logo pequeno. E eu vejo ele atuando com a minha mãe, mas de repente eu percebo que o meu pai é um pouco machista, mas eu não tenho essa ideia. E eu vou fazer igual ele. Então, eu vou atuar na vida como meu pai atua. Eu vou tratar as mulheres como meu pai trata a minha mãe. Eu vou fazer isso, eu vou conquistar uma mulher para a minha vida muito parecida com a minha mãe. Porque se eu sou muito parecido com meu pai, é o que eu vou atrair para mim. Isso não é uma coisa só de vibração. Isso é uma coisa de crença também. Isso é uma coisa que quem suportaria um homem como meu pai? Uma mulher como a minha mãe. Entende? Da mesma forma que o meu pai foi atrás da minha mãe, eu vou atrás de uma mulher como ela também. Ok? Então, é muito importante para a nossa vida essa conexão. É muito importante essa nossa consciência de que nós nos conectamos assim. Pessoal, eu queria pedir um favorzinho só. Se vocês puderem, chamem 2 ou 3 pessoas através desse aviãozinho aqui, ó. Clica, chama os amigos e volta para cá rapidinho, tá bom? E aí, como que acontece isso? Por que que acontece isso? Porque quando a gente se conecta com os pais e a gente começa a ter esse inconsciente, tudo começa a acontecer pelo inconsciente, tá?
E eu faço isso pelo pertencimento. Pertencimento é a primeira lei das constelações, tá? Primeira lei. E o que acontece? O pertencimento eu faço em lealdade a alguém. Eu faço em lealdade a alguém do meu sistema familiar. Eu sou leal ao meu pai, então eu vou fazer como ele faz. Vou dar um exemplo aqui de mulheres, tá bom? Porque as mulheres são sempre a maioria aqui na nossa live. E é um exemplo que eu já dei, quem estava aí vai ouvir. Mas às vezes você olha na tua família e você percebe o seguinte, e isso, se você que está aí com vontade às vezes de fazer uma constelação, presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso pode te trazer para um atendimento, tá? Você olha para trás na tua família e você fala assim, poxa, minha avó não foi feliz no casamento, a minha mãe não foi feliz no casamento. Dentro de você, alguma coisa fala assim, que direito eu tenho de ser feliz? Então, isso inconscientemente, você acaba indo para as relações, tá? Você acaba indo para a tua relação e lá durante a relação, olha o Luciano aí. Boa, Luciano, fica por aí com a gente, tá? Aguenta as pontas aí, que é bom ter o homem aqui também. Então veja como é difícil você inconsciente estar dentro de um relacionamento e aí você pega e por um motivo ou outro você acaba a relação. Entende? E o que te leva a isso? O que te leva a acabar essa relação? A lealdade. Você quer pertencer, tá? Você quer pertencer. Mas só que para pertencer, você acha e o teu inconsciente quer fazer igual as mulheres da tua vida fizeram. Entende? E aí você imagina inconscientemente assim, eu tenho que acabar essa relação. Não tá legal. E quando tá desse jeito, eu já quero acabar. Por isso que eu comecei falando hoje sobre um resgate da relação. Porque nós podemos sim ser diferentes. Nós podemos sim fazer, não melhor, mas diferente. Nós podemos ter um relacionamento onde nós somos felizes em homenagem a toda a nossa família anterior. Olha só, eu gostaria de chamar um amigo aqui. Deixa eu ver, ele está por aqui já. Eu estava só esperando ele chegar. É um amigo do coração, é um irmão do coração. Ah, já está chegando, já está chegando. Boa noite. Grande Toninho, meu querido. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo certo. Hoje eu intimei você porque nunca dá certo, né? A gente está sempre enrolado na vida. Então, eu gostaria muito, assim, de te agradecer por você estar aqui. As pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que sempre estão aqui na live, são pessoas queridas e que sempre vêm aqui, Toninho, para buscar solução para a vida delas, tá? Que trazem perguntas, que querem melhorar os relacionamentos, querem melhorar os relacionamentos dentro da família e na vida conjugal também, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? Que você é o meu irmão, mas eu gostaria que você falasse o que você faz. E aí, quem quiser fazer aí uma pergunta a mais, a gente já tem umas perguntas aqui, mas nós estamos hoje falando sobre um relacionamento consciente, tá? Aonde a gente traz consciência para dentro da nossa relação, para que a gente possa tratar o nosso relacionamento e não fugir dele, não achar que porque a minha mãe não deu certo, a minha avó não deu certo, eu não vou dar também, e trazer assim, não só o amor, né? Porque
a gente já sabe que só o amor não vai resolver, né? Então a gente sabe que precisa de ordem antes, precisa de olhar para isso com um outro olhar. Então vai lá, pode se apresentar e tem pergunta aqui, pode falar e hoje dá o microfone para você aí. Bom, eu sou o Toninho, sou amigo do Léo e a gente está ensaiando já faz alguns meses aí para podermos fazer uma live juntos. Eu trabalho com palestras e eu sou pastor numa comunidade em Medianeiro e conheço o Léo há uns 20 anos aí. Tá bom. Mais ou menos isso, né? Eles vão descobrir que a gente é mais velho do que parece. Do que a gente parece. E para mim é uma alegria poder... Para mim é uma alegria poder estar aqui e ver o teu trabalho aí se desenvolvendo. Quando eu posso acompanhar, eu dou uma passada por aqui. E é isso, sabe, Léo? Eu tenho 2 filhos, sou casado há 16 anos. E tenho o João Davi de 12 anos, vai fazer 12 anos. E o Daniel, que faz 9, terça-feira. Ali. Maravilha. Então, fala um pouquinho dessa visão, Toninho, de relacionamento, né? O que eu sei que você é um pastor modernaço que gosta de ver todo mundo feliz, né? Independente. Então, fala um pouquinho assim, como que você trata o relacionamento quando alguém chega para você e quer ver, ó, a gente tem algumas perguntas aqui, ó. Eu vi um da Juliane aqui, ó. Tem uma da Juliane. É importante o casal fazer acordos para o funcionamento do relacionamento? Isso, legal. Eu acho importante. Eu acho que os acordos, eles são a base disso. Só que o que se imagina? Se imagina que os acordos estão no pacote, né? E o casamento está pronto. Então eu casei, o pastor ou o padre me abençoou, minha vida está resolvida. Lê do engano. Pé, errado. Né? Pé. Então esses acordos eles são muito importantes e se entender o papel dentro daquele sistema. Né? Eu, por exemplo, estava falando antes da figura paterna um pouco mais machista e que você naturalmente acaba herdando isso e procurando alguém que se relacione, que se ligue a essa figura que você representa, né? E eu digo assim, há os exemplos e os contra-exemplos, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente vai ser, mas a gente sabe exatamente o que não quer ser. Né? Aquilo que você falou, às vezes a avó teve um problema, a mãe tem um problema, a neta tem o mesmo problema. Aquilo que dentro da religião, vamos dizer assim, da igreja, a gente trabalha ou denomina como? A gente chama de maldição hereditária, por exemplo. Às vezes o avô era alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. E eu gosto de dizer assim que a gente tem uma propensão. Mas a propensão ela pode ser interrompida a partir do momento que eu tiver consciência. Então, a partir do momento que eu consigo discernir que há um ciclo se repetindo na minha vida, eu posso interromper esse ciclo. Né? Então, às vezes eu falava agora no culto, inclusive, sobre isso. Às vezes a gente vive um loop de ressentimento e a gente não consegue sair desse mecanismo. Então a pessoa sempre, ela tenta, mas vai dar errado. Porque ela acredita muito mais naquilo que ela ouviu, às vezes, do pai, da mãe, do que naquilo de bom que ela pode planejar. Então ela fica presa naquele loop de que, às vezes, a mãe, quando ela era criança, falava, você não presta para nada. Você vai arrumar um marido... Eu estou falando de coisas que eu já ouvi, por exemplo. Você vai arrumar um marido que vai dar na sua cara. Né? Você é uma vagabunda, você é uma vadia. E isso vai enfiando na cabeça da pessoa. E ela vai acreditando, né? Exatamente. E aí o mal que ela teme acaba sucedendo. Né? Ela acaba aceitando isso e reagindo conforme essa crença que ela acabou interiorizando ali. Então, assim, Léo e galera que está aí,
Eu sou filha. Então, assim, Léo, eu penso que a gente precisa ter consciência mesmo. Talvez você fala de consciência e talvez tenha um sentido um pouco diferente do que eu falo consciência, né? Mas para mim, quando você tem esse entendimento, você pode interromper esses ciclos que vêm por gerações. Não, eu falo de consciência, de ser consciente mesmo, como você fala também, sabe? Da gente entender o que acontece para que a gente possa transformar. Porque Exatamente. quando a gente não sabe, como que, né? Como que eu vou saber algo que eu não tenho ideia, né? Então, isso acontece muito, por exemplo, quando tem um alcoólatra, né? Como você falou. Cara, se eu bebo demais e as pessoas vêm falar para mim que eu sou alcoólatra e eu digo que não, né? Essa não aceitação, essa falta de trazer para o consciente, nunca eu vou conseguir me curar, né? Então, é bacana quando a gente traz para o consciente e a pessoa percebe e ela vê que a possibilidade dela ser feliz está nela, né? Uhum. Que ela não precisa, primeiro, ser melhor, né? Ela não precisa ser melhor e também não precisa, ela só precisa fazer diferente. Só precisa olhar para os pais e falar assim, vou fazer diferente. A, a questão também, Léo, é que às vezes a pessoa não consegue perceber esse ciclo, né? Ela está vivendo isso, o relacionamento está indo por água abaixo, e ela não consegue perceber que a história está se repetindo. Uhum. Né? Por exemplo, meu pai foi alcoólatra. Então, a minha infância inteira, eu convivi com isso. Eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia exatamente o que eu não queria. Não queria. E- Porque às vezes, Toninho, o não querer não é forte o suficiente. Entende? sim, entendi. Porque quando você senta do lado de um alcoólatra e ele fala para ele, cara, eu bebo mesmo e eu quero parar com isso e eu não consigo, então a gente vê que existe uma força maior um pouco que ele, né? E que aí vai um pouco do nosso trabalho, né? Sim. Nessa caminhada para que ele consiga se transformar, né? Mas a gente está aqui falando de relacionamento hoje, então essa importância da gente conseguir ver dentro do relacionamento o que nós, né, ou o que a pessoa está fazendo que ela não está feliz, né? O que acontece dentro dessa relação que o meu parceiro está fazendo e eu não estou feliz? E eu comecei a live hoje, eu sei que estava lá no culto ainda, mas eu comecei a live hoje falando dessa importância da gente identificar logo no começo, né? Sim. Algumas pessoas falaram, quando o relacionamento é abusivo e tal. Eu falei, olha, não vamos rotular, vamos falar assim, quando o relacionamento não está bom, já é a hora da gente falar alguma coisa. Já é hora da gente falar com o parceiro, talvez a gente tenha que procurar ajuda com o terapeuta ou com o pastor, a gente tem que buscar, a gente tem que melhorar. A única coisa que a pessoa deseja é melhorar a relação. Mas se ela vai enrolando, vai chegar no dia que ela vai falar assim, cara, tá tão pesado que agora não vale mais a pena. Agora eu não sei se eu Sim. quero, né? Então, por isso, trazer a consciência o mais rápido possível para que consiga. Hoje está muito fácil separar, né, Tony? Então, eu falo isso porque todo mundo, sabe, bate o pé na quina da mesa, vou separar, sabe? Tá doendo muito já. Então, não tem insistência mais, né? Não, até eu penso assim, Léo. Eu acho que a gente precisa voltar. Acho que o casamento se tornou muito leviano,
né? Os acordos se tornaram levianos. Né? Antigamente, a palavra era o fio de bigode, cara, valia. Então, se dissesse alguma coisa, aquilo valia. Hoje, nem com contrato, o cara assina um contrato e fala que não assinou. Entende? Então, esses pactos não existem mais. Ou, pelo menos, eles se tornaram muito variáveis. Não há persistência, não há decisão mesmo. Poxa, eu vou arcar, eu vou tomar uma decisão. Porque eu acho que a gente romantiza, ele falando de relacionamento, eu acho que a gente romantiza um pouco ou bastante o casamento, por exemplo. Romantiza-se demais e não se trata até antes. Poxa, preparar as pessoas para poder lidar com essa nova etapa, que é construída dia a dia, ela não vem pronta. Eu tenho que cuidar agora que a Ana entrou ali, ó, tem que ficar esperto. Não fala besteira, não fala besteira. Sabe? Mas essa romantização, e aí entra uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava. Eu entendo a importância de nós buscarmos a felicidade. Esses dias nós coordenamos um grupo de homens agressores. E aí, um desses rapazes, ele falou assim, ele estava no terceiro casamento, e ele disse assim, não, mas é que eu estou buscando a minha felicidade. E aí a minha pergunta para ele foi, a que preço? Você não pensou nas pessoas que você deixou, você não pensou nos filhos que você deixou, você simplesmente deixou e saiu pro abraço, eu vou ser feliz e o resto que se lasque. Né? Eu acho que responsabilidade vem antes de felicidade. A gente vai precisar cuidar muito, porque senão se torna leviano mesmo. Ah, não, eu vou ser feliz. A mulher ali que se lasque, fica com os meus filhos e eu vou seguir minha vida. Então se torna muito prático. A mãe é mãe compulsoriamente. O pai é pai quando ele tem vontade. E assim. Sim, mas sabe, Toninho, eu falei no começo também, e eu concordo com tudo que você falou aí. Falta, na verdade, o ser humano ser humano. Porque a gente perdeu a conexão com as outras pessoas. E aí, é uma coisa também que eu trato com um pouco de cuidado, esse negócio de eu tenho que me amar. É lógico que você tem que se amar. Você tem que gostar de você, tudo bem. Mas se isso for muito demais, cara, você vai virar um egocêntrico. Um narciso. Um narciso, você vai olhar para você e vai falar assim, bom, se basta a vida comigo mesmo, cara, para que eu preciso de outra pessoa? Então a gente tem que saber, na verdade, que, claro, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar desse meu cabelão aqui e tal, fazer a barba, escovar o dente, óbvio. Mas, cara, é estar com as outras pessoas que vai me dar a possibilidade de eu ser melhor. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum. E isso são todos os relacionamentos. Relacionamento família, marido e mulher, trabalho. Eu vou ser chefe do meu departamento se as pessoas em volta me apoiarem. Então eu preciso estar conectado com todo mundo. Eu vou ser um bom marido se eu tiver esposa. Senão não tem jeito. Sim. Né? Então essa conexão, na verdade, é uma coisa que eu transmito muito isso, sabe? Eu falo muito disso. Tanto nos atendimentos quanto aqui na live, para que haja essa conexão e esse olhar, para que tenha mudança. Né? Tenha mudança. Mas, meu querido, é o seguinte, nós estamos aqui no finalito, né? E você sabia que ia ser rápido, porque eu sabia que estava com uma... Mas nós vamos pegar um dia aí que a gente está de folga e vamos ficar aqui, eu e você, travando esse diálogo bacana. Né? Aí a gente vai convidar toda essa galera aqui. Então, Toninho, muito obrigado por você estar aí disponível. Eu sei que você voltou. Eu que agradeço, Léo. Tá aqui, tá, querido? Um beijão na Ana aí, um beijo na Piazada, tá? Um outro para você. Um abraço, meu irmão. Tá, valeu, um abraço, Léo. Um abraço para todo mundo aí. Tchau. Igualmente, obrigado. Tchau, tchau.
Então é bacana, eu gosto muito, né, de trazer algumas pessoas assim. O Toninho, ele é um cara que vê muito longe também essa história de relacionamento saudável. E eu gosto ainda mais por ele ser pastor e por ele trazer para a gente uma visão ampla, né? E não só restrita, para a gente ver que Bíblia, que religião e que tudo isso pode nos ajudar em muito, né? E de uma forma muito saudável e não só, às vezes a gente pensa que religião também é uma coisa bitolada, não é não, né? O Toninho faz isso com muito amor. Tudo que exacerbo irá ter consequências negativas. Pessoal, eu vou responder algumas perguntas aqui. A Cristênia tinha mandado uma pergunta e ela mandou no meu site como tratar rejeição e abandono, né? Então a gente tem pouquinho tempo aqui, Cristênia. Eu falei no comecinho um pouquinho da live sobre essas conexões, tá? E a gente está falando muito de relacionamento interpessoal hoje, não, aliás, não só interpessoal, mas amorosos, tá? Então a rejeição e o abandono, vamos deixar um pouquinho para o dia dos pais lá, que a gente fala dos pais, mas eu prometo te responder, tá bom? A minha amiga da Bahia aqui, Sandy, ela mandou uma pergunta também. Para constelar relação de família, é preciso ser o chefe da família ou qualquer outro membro? É assim, ó, só para a gente falar, porque como a gente trabalha com constelação familiar, é uma pergunta importante, tá? Eu vou responder também rapidito. As constelações, elas são feitas assim para gente, tá? Pessoal. E quando você quer fazer para a família, você é o membro central da família. Então, você pode olhar de você para baixo, não de você para cima, ok? Só para entender a ordem da coisa, tá? Eu tenho uma novidade também, agora em outubro, a gente vai estar fazendo alguns sorteios, tá? Vai ser sorteio do meu e-book. Então, eu tenho um e-book que ele fala sobre crenças limitantes e ele é profundamente bom em questões, em exercícios para a gente fazer. E como vai ser o mês das crianças, e ele fala muito sobre crenças limitantes, como os pais devem atuar consigo mesmo, com as pessoas em geral, e como você deve falar com seu filho também. Então, eu quis trazer um sorteio. Então, fiquem atentos, tá? A gente vai estar falando agora em outubro, vai ser bem bacana. Eu quero focar bastante para quem já tem filhos, certo? Pessoal, nós estamos aqui nos últimos segundos, tá? Eu quero agradecer a presença de cada um. Muito obrigado, até a próxima. Olha aí, Luciano, gostei de ver você aí, querido. Venha quinta-feira, a gente vai estar aí às 9 da noite, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Eu que agradeço você, Toninho, brigadão, tá? Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, Luciano. Um beijo no coração. Até a próxima, pessoal.